A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o pastor Rogério e esse é o nosso curso de capacitação para professores do Ministério Infantil. Essa é a videoaula de número 2, a apostila de número 2, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do Ministério Infantil. Nós vamos falar um pouco sobre cada membro do Ministério Infantil, o que ele faz nesse ministério. Muitas vezes as dificuldades são essas. Pastor, eu faço parte do Ministério Infantil, eu recebi um cargo, eu recebi uma função, mas o que eu devo fazer? Até onde eu posso atuar? Até onde eu devo agir? Qual é a minha função dentro do Ministério Infantil? Então nós vamos trabalhar um pouquinho com isso, compreender o papel de cada um dentro do Ministério Infantil. Você, meu irmão, que é professor, coordenador, auxiliar, qual é o teu papel? O que você tem de fazer? O que esperam de você dentro do Ministério Infantil? É sobre isso que vamos conversar. Nós temos visto nos últimos anos muitas pessoas dentro do Ministério Infantil sem saber o que fazer. Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que acontece quando eu não sei o que fazer dentro do Ministério Infantil. Então eu estou no Ministério Infantil, tenho um cargo, tenho uma função, mas não sei o que essa função faz, o que eu devo fazer. Então o que acontece quando eu estou nessa situação? Primeira coisa, nós vemos sobrecarga da equipe. Então, normalmente, a equipe do Ministério Infantil fica sobrecarregada. A ideia do departamento infantil e suas funções é o quê? Aliviar o peso de quem está coordenando, de quem está trabalhando. Então, quando eu não sei o que eu vou fazer, o que acontece? Aquela função que era para mim desempenhar, aquilo que era para mim fazer, acaba sobrando para alguém, para outro fazer, acumulando função. Então isso ocasiona o que dentro do Ministério Infantil? Sobrecarga. Então nós temos visto dentro do Ministério Infantil muitas pessoas sobrecarregadas com um monte de coisa para fazer e outros ociosos. Então nós precisamos compreender a nossa função para tirar essa sobrecarga. Segundo prejuízo, quando eu não sei o que fazer, é a dificuldade em executar um projeto. Um projeto, ele tem várias partes, tem muitas coisas a serem desenvolvidas e muitas vezes o projeto, às vezes até desenvolvido, é feito, mas não na sua plenitude. Por quê? Porque muitos membros que estavam envolvendo não fizeram o seu papel. Então, projetos grandes, projetos que podem trazer grandes resultados são prejudicados quando eu não sei o que fazer. Então, esse é o outro prejuízo quando eu não sei o que fazer. Outro prejuízo é desmotivar os membros da equipe. De repente alguém está sobrecarregado, fazendo bastante, vendo o outro ocioso dentro do grupo e ele se desmotiva, diz, já que ninguém está fazendo, também não vou fazer. Então uma causa de grande desmotivação dentro dos ministérios, dentro dos departamentos é isso. As pessoas não sabem o que fazer, ficam ociosas e aqueles que estão sobrecarregados acabam desanimando. Então isso desmotiva o grupo. E por fim, ele traz a desarmonia do grupo. Então, às vezes as pessoas vão ver, não vão gostar, o outro que está ocioso, sem saber o que fazer, também não vai gostar de ser chamado a atenção e causa desarmonia no grupo. Então, é muito necessário, é muito importante que cada membro do Ministério Infantil saiba o seu papel, saiba o que ele deve fazer. Pastor, qual é o benefício de eu saber qual é a minha função e desempenhar essa minha função de maneira correta? Qual é o benefício? Primeiro, motivação. Quando nós olhamos e vemos todo mundo envolvido no mesmo espírito, se esforçando, aquilo nos motiva a fazer. Então, se você trazer coordenador, você pastor, você meu irmão, minha irmã que está olhando esse vídeo, aprendendo essa aula, trazer a cada um a sua função, o teu grupo vai se sentir motivado, todos envolvidos num projeto. Outra coisa, outro benefício de saber aquilo que eu devo fazer, é o melhor desempenho daquilo que vai ser feito. Muitas pessoas têm facilidade para cantar, então eu coloco ele atuar na área do louvor. Outros têm facilidade na decoração, coloco eles na decoração. Outros são simpáticos, eles vão bem na recepção. Então, quando eu faço isso, eu compreendo a função e o talento de cada um, isso traz um grande benefício para o meu grupo. Outro ponto importante é a facilidade na realização de projetos. Quando nós estamos em harmonia com o mesmo pensamento. Lembra lá da Torre de Babel? A Bíblia diz que todos estavam no mesmo pensamento, trabalhando junto, e a Bíblia diz assim, que Deus fala assim, para eles não tem o que eles não possam realizar.
Por quê? Porque estavam todos no mesmo espírito, na mesma maneira de pensar, na mesma maneira de agir. Então, se nós passamos a função, dizemos o que deve ser feito, como deve ser feito, você vai ver que os grandes projetos vão acontecer, vão ter grandes resultados, porque isso é um benefício muito grande. Pastor, qual é a estrutura do Ministério Infantil? Quais os componentes? O que eles fazem? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada componente do Ministério Infantil e a sua função. O primeiro componente é o pastor da igreja. Então, o pastor da igreja, ele é o coordenador geral, é ele que está na coordenação de todo o trabalho. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu planejo, eu tenho de conversar com ele, embora às vezes ele dá liberdade de você fazer, mas sente com ele, conversa, peça opinião, tente entender. Quando dizer, não dá para fazer, a gente compreender aquele momento, isso vai te ajudar bastante. Então, o pastor, ele é o coordenador geral, é ele que coordena toda a igreja, inclusive o ministério, o departamento infantil. Uma das grandes dificuldades dentro de departamento é acharmos que departamento não faz parte da igreja. Lembre-se, o departamento faz parte da igreja, ele existe para o melhor desempenho da igreja local. Então eu preciso compreender isso, que eu tenho alguém sobre mim, alguém que está me supervisionando. Então o pastor é o supervisor desse trabalho, ok? Segundo cargo é o coordenador, então vai ter o cargo de coordenador geral. O que o coordenador geral faz? Ele elabora projetos, então ele vai pensar em projetos, como o grupo crescer, como o grupo ser edificado, ele vai elaborar projetos e ao mesmo tempo ele vai trabalhar para que esses projetos se concretizem. Então o coordenador ele está envolvido na elaboração e na concretização de projetos. E outra coisa importante, ele é o representante direto do pastor da igreja local. Na ausência do pastor, o coordenador tem toda a liberdade porque ele está representando o pastor local, ok? Nós temos o vice-coordenador. O que o vice-coordenador faz, pastor? Ele trabalha em harmonia com o coordenador geral. E na ausência do coordenador geral, é ele que toma o lugar do coordenador, é ele que trabalha com o grupo, ele que trabalha com a equipe. Então, ele é o vice-coordenador. Devemos lembrar que o vice-coordenador está sobre a supervisão do coordenador geral. Então, você não tem toda a liberdade de fazer o que você quer, de elaborar os projetos. Todos os projetos que você, como vice-coordenador, for fazer, tem de estar em harmonia com o coordenador geral, ok? Então, nós temos o vice-coordenador. Depois, nós temos a secretaria, o secretário da igreja. O que o secretário faz? Ele faz toda a parte de cadastro. Então, ele cadastra o endereço das crianças, o endereço dos regentes, data de aniversário, ele manda convites, ele elabora a divulgação de eventos. Então, ele faz toda essa parte de secretaria. Então, o secretário é responsável por toda a parte da secretaria. Depois você vai ter o tesoureiro. Em algumas igrejas não há um tesoureiro e em outras há. Qual é a função desse tesoureiro? Guardar todo o recurso financeiro do grupo, aplicar corretamente no grupo esses recursos financeiros, juntamente com o coordenador geral. Então, ele não tem autonomia, mas ele faz segundo a supervisão do coordenador geral. Outra coisa, ele também planeja como arrecadar fundos, como executar projetos para arrecadar fundos. Então, ele cuida de toda a parte financeira do grupo. Então, essa é a função do tesoureiro do grupo. Depois você vai ter o professor de escola bíblica infantil. Qual é a função do professor? Preparar a lição para a escola bíblica infantil, selecionar material, preparar estratégias que melhor vão causar o desenvolvimento das crianças. Então, ele está envolvido em todo esse preparo da lição bíblica para a criança. Então, essa é a função do professor de ministério infantil. Nós temos o professor auxiliar. O que ele faz, pastor? Ele substitui o professor titular na ausência desse professor. Então, é muito importante, se você é professor auxiliar, estudar a lição também, porque você pode acontecer um imprevisto e você ser chamado para dar a aula e você precisa estar preparado. Então, essa é a função do professor auxiliar, auxiliar o professor. E quando eu não estou dando aula, o que eu faço? Eu auxilio o professor titular na aula. Então, eu ajudo ele na aula. Então, essa é a função do professor auxiliar. Depois nós vamos ter os regentes, aqueles que são responsáveis pelos louvores. O que o regente faz?
ele ensaia o grupo de louvor, ele seleciona louvores para ser cantado nos cultos. Então ele é responsável por toda a parte do louvor. Então ele faz toda essa organização. Então é muito importante a função do regente do grupo, ok? Nós temos também coordenadores. Então nós podemos ter no nosso grupo vários coordenadores com setores diferentes. Nós temos o coordenador de treinamento. Então ele vai ver a necessidade de treinamento para os professores, de formação de novos membros para o Ministério Infantil, e ele vai organizar esses treinamentos e executar essa parte do treinamento. Ou ele vai convidar alguém para aplicar o treinamento, ele vai convidar as pessoas para estar nesse treinamento. Então ele é responsável por toda essa parte. Então é o coordenador de treinamento. O ideal seria que o departamento infantil tivesse pelo menos 4 treinamentos no ano de reciclagem e de formação. Isso ia ajudar bastante. Nós temos também o coordenador de discipulado, ele vai atuar no discipulado infantil, organizando o grupo de crianças para ser discipulado, o currículo do discipulado, o material para o discipulado e auxiliar toda essa parte do discipulado infantil. Nós temos o coordenador de evangelização, então ele vai trabalhar em toda a área de evangelismo infantil. Então ele vai planejar trabalhos de evangelismo com crianças e executar. Lembrando que todos esses coordenadores, ele tem de estar em harmonia com o coordenador geral. Então ele vai trabalhar, elaborar projetos em harmonia com o coordenador geral. E nós temos o coordenador de evento. Então o coordenador de evento vai ter um congresso infantil, vai ter um encontro de crianças na tua igreja. Você tem um coordenador para esse evento. Ele vai trabalhar com algumas equipes para que o evento se realize. Ele vai trabalhar com a equipe de alimentação. Então ele vai coordenar uma equipe responsável pela alimentação das crianças, pelo lanche que vai ser servido. Ele vai trabalhar com a equipe de recepção. Então ele vai ter uma equipe que vai trabalhar no evento, na recepção das pessoas. Ele vai trabalhar com a equipe de decoração, essa equipe que vai trabalhar para decorar a igreja, preparar a igreja para receber as crianças. Então o coordenador de eventos, ele vai coordenar essas equipes também. E por fim, nós vamos ter os conselheiros. Ele vai fazer o acolhimento emocional das crianças e da família. Então há uma crise, um divórcio, um falecimento, a criança está em depressão, o conselheiro vai acolher essa criança e muitas vezes fazer o acolhimento da família, orientando essa família e ajudando. Então essa é a estrutura do Ministério Infantil e a função de cada um dentro desse ministério. Eu creio que na apostila está bem explicadinho. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Você que está assistindo essa videoaula e não faz parte do curso, informações 19 981 16 8012. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.